Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo. E nessa aula aqui a gente vai construir uma calculadora em Python. A calculadora é um projeto geralmente simples. Quando você está aprendendo, você quer construir uma calculadora rápido, mas a grande questão é que muita gente não sabe o que fazer, porque muitas vezes, para você construir uma calculadora realmente efetiva, você precisa de um conhecimento um pouquinho mais avançado em expressões regulares, por exemplo. Então, o que muita gente faz quando vai construir uma calculadora e não domina tanto a linguagem? Ela coloca aqui o x, aí ela coloca um input, pergunta qual o valor, aí ela vem aqui, coloca um y, por exemplo, e aí ela pergunta qual é o valor de novo, e aí ela vem aqui e coloca, por exemplo, um z e pergunta qual a operação, tá? Eu coloquei sem input mesmo porque é só um exemplo. Então você vai colocar três inputs e aí você vai colocar aquele if. Então, if se z for igual a mais x mais y, e isso não é tão legal, porque o nosso usuário, ele não quer colocar o primeiro valor, o segundo valor, depois selecionar uma operação e aí depois trazer o resultado. Ele quer colocar lá 5 mais 5 e ele quer que o resultado venha. Ele não quer ficar colocando a calculadora em três partes. Então é isso que a gente vai ver aqui. A gente vai aprender a construir uma calculadora do jeito certo. Então uma calculadora que o nosso usuário vai ir ali, colocar a operação que ele quer e ela vai se resolver, tá? Então se inscreve no canal, like no vídeo e a gente já pode começar. Então, para começar, a gente vai importar as expressões regulares, tá? A gente precisa das expressões regulares. As expressões regulares, nesse caso aqui que a gente vai usar, vai ser para formatar, digamos que formatar o nosso input. Então, o nosso usuário vai colocar a conta via input, a expressão regular ela vai pegar o que ele colocou, vai quebrar, vai identificar os pontos para fazer a nossa operação. Então, a gente vai dar um exemplo aqui de comentário, 5 mais 5. Então, aqui é a estrutura padrão de uma conta matemática. A gente vai fazer só as quatro operações básicas, tá? De adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? A gente não vai colocar nada além disso. Então, para começar, o input. Então, a gente vai colocar uma variável operação aqui e vai colocar um input perguntando qual é a operação, tá? Só isso, ele vai colocar a conta direto que ele quer fazer. Então, nesse caso aqui, nesse input, é interessante que você deixe ele da maneira simples, você não formate ele, tá? Para números inteiros, para números floats. Por quê? Quando você for colocar uma conta, vamos supor que você formate isso aqui para número inteiro. Quando você for colocar a conta, por mais que o 5, por exemplo, seja um número inteiro, quando ele identificar o mais, ele vai ver que o mais não é um número inteiro, então ele vai dar erro. Mesma coisa se você fizer isso com floats, tá? Porque a operação ela não é um número, então ele não funciona. Então você precisa deixar esse input da maneira simples e a gente vai manipular ele com as expressões regulares. Então, na linha de baixo, uma variável conta, chama as expressões regulares e chama a função search. Aqui dentro a gente vai abrir um parênteses e aí a gente vai começar a construir a nossa expressão regular agora, que é a parte mais importante do nosso código. Então, primeiro, quando a gente vai fazer um print, por exemplo, a gente vai fazer o print de uma variável, a gente coloca f, aspas, e coloca a variável aqui dentro. Nas expressões regulares, a gente tem uma função muito parecida, mas em vez de um f, é um r, tá? Então, ele vai ler da maneira correta. Eu digo ler porque esse R é uma abreviação de read, tá? Então ele vai ler a expressão regular da maneira correta. Vai abrir uma aspas aqui, da mesma maneira que um print normal, e a gente vai começar a estruturar. Para você que não sabe, a expressão regular, ela tem sinais, tá? Então os caracteres são sinais dentro das expressões regulares e cada um tem suas funções. O sinal de acento circunflexo, que é esse chapéuzinho, ele é o sinal de início. Então, ele entende que a partir dele começa a expressão regular, começa a estrutura de validação. E o símbolo de cifrão ou dólar é o final. Então, a sua expressão regular tem que estar entre esses dois, tá? Então, tudo que tiver entre esses dois é a validação da expressão regular. Aqui fora das aspas, você vai colocar vírgula operação, que aí você está dizendo que você está aplicando essa expressão regular na variável operação, tá? E aqui dentro a gente vai começar a estruturar. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a nossa conta. A conta, você precisa estruturar ela da seguinte maneira. A expressão regular, ela precisa receber um número, uma operação e outro número, necessariamente nessa ordem. Então, a gente vai usar os comandos das expressões regulares para fazer isso. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um parênteses, tá? Esse parênteses, ele vai servir para isolar. Então, a gente está criando digamos que uma área isolada aqui para colocar nossas informações. Então,
A gente vai colocar o primeiro comando, que é contra barra, que é essa barra para o lado oposto, tá? A barra convencional é da esquerda para a direita, essa aqui é da direita para a esquerda, na verdade, que é a convencional, e a contrabarra é da esquerda para a direita. A gente vai colocar um contrabarra D. Esse contrabarra D é um comando para números. Então, a nossa expressão regular, ela espera, sem exceção, que o primeiro caractere que você escreva seja um número. Se você escrever uma letra, por exemplo, ele vai dar errado, tá? Então aqui a gente está dizendo que ele vai receber necessariamente um número, que seria esse primeiro número aqui, que é o número 5, por exemplo. Depois a gente vai colocar fora desses parênteses um mais e vai abrir e fechar outro parênteses, tá? E aí que tá. Esse mais aqui, ele não é esse símbolo de adição, tá? Então, como eu disse, os caracteres eles têm funções específicas nas expressões regulares. Então, esse mais, ele serve para adicionar outro caractere. Então, se eu tirar isso aqui, por exemplo, a única coisa que ele espera receber é um número, mas eu preciso colocar mais coisas depois desse número. Eu preciso receber uma operação agora. Então, eu vou colocar mais, que não é adição, e aqui entre parênteses, sempre entre parênteses, você vai colocar a segunda coisa que você vai receber. No caso aqui, eu vou receber as operações. Então, eu tenho que colocar as 4 operações que eu vou possivelmente receber, tá? Então, primeira operação é a operação de adição. Mas se você colocar apenas a adição, ele não vai dar certo, porque ele está entendendo que é isso aqui. Então, para a gente explicar para o nosso código que isso aqui é um símbolo de adição matemático, você coloca a contrabarra. Então, você colocou a contrabarra aqui, ele já está entendendo que é para somar A mais B, por exemplo. E a gente vai colocar as outras operações. Então, a gente vai colocar agora a barra vertical. Essa barra vertical ela significa ou. Então, a gente vai colocar as 4 operações ali dentro e ele vai poder receber uma delas. Então, a segunda que a gente vai colocar é contrabarra menos, tá? Sempre com a contrabarra para ele entender que é uma operação matemática, tá? Barra vertical para ou, contrabarra multiplicação, barra vertical, contrabarra e a barra de divisão, tá? Vai ficar um Vzinho assim porque são 2 barras. E basicamente a gente já fez quase toda a estrutura. A gente só precisa repetir isso aqui. Então a gente vai colocar o mais, que não é adição, é para adicionar alguma coisa nova, contra a barra D. Então a gente colocou que vai vir um dígito ou um número, uma operação que está entre essas opções e o outro número. Se você quiser colocar mais coisas aqui, por exemplo, a exponenciação, que você coloca 2 asteriscos, você pode, aí você só tem que adicionar depois na estrutura de baixo. Agora a gente vai para a segunda parte. A segunda parte a gente vai organizar essa expressão regular. Então a gente vai colocar aqui uma variável A, uma variável B e uma variável C. Aqui na variável A você vai colocar dessa maneira, float. Aqui dentro você vai colocar conta, que seria o nome dessa variável aqui. Ponto, vai chamar a função group e vai colocar 1. A gente vai copiar isso aqui, vai colocar nas 3 linhas de baixo, vai substituir os números aqui, então 2 e 3. E aqui esse float do meio você vai substituir por uma string. O que a gente fez aqui? Quando a gente colocou isso aqui entre parênteses, você não é obrigado a colocar entre parênteses, tá? Mas a gente colocou para simplificar. Quando você coloca entre parênteses alguma coisa na expressão regular, você transforma aquilo ali em um grupo. Esses grupos são numerados pela expressão regular. Então, esse aqui é o grupo 1, esse aqui é o grupo 2, esse aqui é o grupo 3. Então, a gente organizou isso em 3 variáveis, de float, float, string. Então, a string vai ser sempre as operações e os floats serão os números. Se você quiser colocar int aqui para ficar só números inteiros, você pode, mas uma calculadora mais completa é uma que faz contas com decimais também. Então, a gente colocou aqui floats. E aí agora é só a gente organizar com os ifs, tá? Então, se for o sinal de mais, então é uma adição. Só que essa parte é interessante porque o nosso usuário ele não vai ver. Essa parte só o código vai resolver. Então, ele não vai precisar ficar colocando qual é o valor de x, qual é o valor de y, qual é a operação. Ele vai colocar a conta direto e o nosso código vai ser responsável por entender tudo. Então, a gente vai colocar aqui, se b for igual a, entre aspas, mais, tá? Porque a gente transformou numa string quando a gente colocou ele aqui em formato de string, então a gente coloca em formato de string aqui também. A gente vai chamar uma variável resultado, e esse resultado vai ser a nossa conta. Então, a gente vai colocar A, que é o primeiro dígito, mais C. Então, a gente coloca aqui A mais C.
E aí, essa é a estrutura da nossa calculadora. É só você repetir isso com todas as variações. Então, aqui eu só tenho operações simples, mas se você colocar mais operações, é só você adicionar aqui depois. Então, se for menos, a gente subtrai. Se for multiplicação, a gente coloca o asterisco. E se for divisão, a gente coloca a barra. E basicamente está pronto. Então, é só a gente colocar aqui embaixo uma variável resultado, colocar para printar ela. Então eu quero printar o resultado e já está pronta a nossa calculadora. É realmente só isso, é relativamente simples. Tem um nível de complexidade, porque você tem que montar a estrutura da expressão regular, mas depois que ela está montada, é só você organizar dessa maneira. Então, se eu vim aqui rodar minha aula, Python calculadora.py, vou rodar isso aqui, qual é a operação? 5 mais 5, e ele trouxe para mim 10, tá? Vale ressaltar que ele vai dar um pequeno erro se você der espaço, tá? Então, se você rodar isso aqui, por exemplo, e ao invés de colocar 5 mais 5 do jeito que eu coloquei, você colocar 5, espaço, mais, espaço, 5, ele vai dar um erro, tá? Porque a expressão regular, ela não estava esperando esses espaços. Você pode colocar... Aí entra uma parte mais complexa. Você pode permitir esses espaços como opcionais, mas isso aí é uma questão mais complexa das expressões regulares, que aí eu não vou trabalhar aqui, tá? Então, basicamente é assim que você constrói uma calculadora simples do jeito certo. Por essa aula é só isso, fico por aqui e até a próxima. Like no vídeo e se inscreva no canal.